Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão se conectando conosco nesta manhã de segunda-feira. Mais uma semana que se inicia, mais uma segundona, glória a Deus por isso. Estamos mais uma vez na presença do Pai, em torno da palavra dele, para recebermos o maná diário, né? Glória a Deus por isso. Que o Senhor abençoe a todos que estão se conectando conosco, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero dar o meu bom dia para o Fernando e toda a equipe de mídia que está nos bastidores, como todos os dias, né? Já falamos aqui mais uma vez, que faz um trabalho excepcional. Está também conosco, glória a Deus por isso, pastor Ricardo, nosso amigo, companheiro de ministério, nosso irmão, glória a Deus, e também está conosco a preletora desta manhã. Glória a Deus, nós vamos ouvir a voz do Senhor através da sua filha, a missionária Melissa. Deus abençoe, missionária Melissa, você, seu esposo, sua casa, em nome de Jesus. Pastor Ricardo. Que bênção, pastor Ronaldo. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Mais uma manhã na presença de Deus, mais uma manhã para ouvirmos a sua santa e poderosa palavra. Bom dia, pastor Ronaldo, que Deus continue te abençoando, é um prazer estar contigo aqui. Bom dia, Fernando e toda a equipe de mídia, Deus continue te abençoando, Fê. Missionária Melissa Massuda, um prazer estar contigo mais um dia na presença de Deus, é sempre um prazer ouvir e ver Deus usando a sua vida. Que Deus continue te abençoando, missionária Melissa, e toda a família. Que bênção, pastor Ronaldo. Como é bom estar aqui. Missionária Melissa. Amém. Obrigado, pastores. A paz do Senhor a todos. Pastor Ricardo, pastor Ronaldo, irmão Fernando, todos os irmãos que já estão conectados, recebam a paz do Senhor e é um prazer estar aqui nesta manhã com os irmãos. Nós vamos, nesse instante, então, orar, agradecer a Deus por esta manhã e pedir ao Senhor que continue falando conosco. Amado Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, agradecidos a Ti por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem dado. Se estamos aqui, Senhor, é porque a Tua misericórdia é real. A Tua misericórdia é fiel, é santa. Ó Deus eterno e santo, é por isso que estamos à Tua presença. Os Teus filhos, ó Pai, onde quer que estão, acompanhando este culto, este trabalho, esta manhã, ó Deus eterno e santo, esta programação, abençoe os Teus filhos. Ó Deus, entra com providência em cada lar, em cada família. Ó Deus eterno, contempla a necessidade de cada um, Senhor amado Deus. Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre os pastores da igreja, pastor Rogério Pardini, a sua esposa irmã Mirna, pastor Anderson Moraes, a sua esposa, os seus filhos, a sua família. Continua abençoando os nossos pastores, ó Senhor. Assim também como toda a sua igreja, ó Pai eterno, derramando bênçãos e vitória. Hoje, Senhor, vamos ouvir a Tua palavra através deste vaso, teu instrumento, missionária Melissa. Continua usando em tuas mãos. Fala conosco aquilo que precisamos para o nosso elevo e crescimento espiritual. É o pedido que fazemos a ti, crendo na vitória e na bênção, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Missionária Melissa, deixa Deus te usar. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, os irmãos que estão chegando na live. É um prazer estar aqui. Né? Meu coração está grato por essa oportunidade e não tem coisa melhor do que falar de Jesus, falar da palavra de Deus, né? Esse assunto é maravilhoso para ser compartilhado e falado. Amém, meus irmãos? E vamos para a palavra de Deus nessa manhã. Está aqui no livro de Gênesis, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Gênesis, capítulo 37. Eu vou ler apenas um versículo, meus irmãos. Gênesis 37. E o versículo 3, que diz assim: Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José era nascido quando Jacó era idoso. Por isto, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Somente esse versículo, meus irmãos, porque a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração fala sobre veste, sobre túnica.
E nesta palavra de José tão conhecida, né, meus irmãos, como a gente já é uma história muito pregada, muito a gente lê, a gente aprende muito através da vida de José, né, que teve a sua vida mudada após compartilhar alguns sonhos que Deus deu. Ele não tinha a compreensão do que significava aqueles sonhos, a interpretação Deus não deu para José, e José compartilhou, mas já havia uma situação ali familiar, né, que na hora que José compartilha aquilo, que ele também não compreende no momento, gera mais problemas familiares. Mas a palavra que o Senhor me deu, irmãos, dentro da vida de José, por isso que eu li apenas esse versículo específico, é sobre a túnica, sobre a veste que nós ganhamos do nosso Pai. E nesse versículo aqui, irmãos, aplicando essa palavra para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, está falando, o Senhor colocou no meu coração de uma veste espiritual que Deus nos dá, as graduações que o Senhor vai dando, as vestes que nós vamos recebendo, sendo trocadas ao longo da nossa caminhada, rumo ao propósito que Deus tem com cada um de nós e através de nós. E a vida de José deixa isso muito bem claro, irmãos, que para a gente alcançar o propósito de Deus, nós temos que passar por algumas situações, alguns processos da nossa vida, né? E há muitos outros textos da palavra de Deus que fala a respeito disso, mas o Senhor falava fortemente ao meu coração nessa manhã, que é manhã de o Senhor dar túnicas novas, de mudar cenários, de mudar quadros nas vidas de cada um de nós, irmão, e é algo espiritual que falou muito forte ao meu coração. E aqui no início, né, dessa história de José, no capítulo 37, Jacó dá essa túnica para José porque ele era um filho amado. E a gente sabe que todo filho que é amado de Deus tem essa túnica, recebe essa túnica do seu pai. E essa túnica, naquele contexto, meus irmãos, era uma túnica de destaque. E veste fala sobre isso, veste fala de destaque, de crescimento, de preparação, de processo, né? E tudo isso envolve, porque aqui na Terra, quando nós vamos crescendo, nós vamos mudando as vestes, nós vamos tendo que aumentar a numeração, né? Nós vamos tendo que as vestes ficam de acordo com a maturidade que você vai conquistando diante de Deus, diante das pessoas. Essa veste ela é trocada. E nessa manhã o Senhor falava comigo, meus irmãos, que é tempo da gente também amadurecer, porque o Senhor tem veste nova para as nossas vidas, o Senhor, ele espera esse amadurecimento para que a gente possa receber vestes novas de acordo com aquilo que nós estamos crescendo diante dele. E José recebe esta túnica porque ele era um filho amado, o filho da velhice de Jacó. Mas essa situação familiar de ciúme, de, às vezes, Jacó transparecer que estava privilegiando alguns filhos e outro não, gerou um desconforto na família. Mas não é sobre isso especificamente, irmão, que eu quero falar, mas usar a vida de José como um exemplo de como José, ele soube suportar esses processos e passou por trocas de vestes, meus irmãos, ao longo da história dele. Esse sonho que Deus deu para ele, não foi um sonho que ele viveu a curto prazo, foi um sonho que ele viveu a longo prazo. José levou em torno de 13 anos para realmente ser concluído na vida dele aquele sonho, porque era um projeto de Deus para a vida dele, para trazer livramento através da vida de José. E para Deus colocar José aonde Deus tinha para José, ele precisava trocar as vestes. Só que José, ele começa perdendo as vestes. Quando ele vai, amando do pai, encontrar com seus irmãos, os irmãos, quando vê ele com aquela veste, aquilo mexe com ele. Lá vem o sonhador. Eles dão lugar à raiva, dão lugar à inveja, e aquilo tudo que estava dentro deles reprimido, naquele momento que eles estão sozinhos, eles liberam ali e pegam a vida de José e jogam José na cisterna. Os irmãos já conhecem esse trecho da história. E José é vendido. José vai parar como escravo na casa de Potifar. E ali, José, de filho amado que recebe a túnica, perdeu aquela túnica aparente,
Mas, irmãos, aquilo que Deus promete para mim e para você, circunstância nenhuma pode tirar. Tira aquilo que é aparente, tira aquilo que é coisa, que é material, mas a promessa de Deus, irmão, dentro da gente não é perdida. E quando Deus fala, já é para Deus, já é. E Deus já tinha determinado isso para a vida de José. Deus já tinha estabelecido este livramento para o povo também através da vida de José. Para José, Deus não deu a trajetória. Ó, José, esse sonho aí significa isso, isso vai passar isso, para viver esse propósito. Então, José vai sendo trabalhado ao longo da sua vida. Ele era um jovem de aproximadamente 17 anos, e ele vai começar a passar por essas situações sem entender. Mas ele, dentro da casa de Potifar, meus irmãos, consegue e mantém a sua integridade. A integridade do seu coração, ainda que ele foi traído, ainda que ele foi lançado numa cova, ainda que ele perdeu a sua veste, né, ao qual ele foi recebido através do amor que o pai tinha por ele continuou mantendo e guardando o seu coração. Irmãos, no momento que nós estamos ali, sendo trabalhados por Deus, não é tempo de nós ficarmos maquinando como nós vamos revidar algo que aconteceu, ficar deixando no seu coração essa amargura crescer, essa falta de perdão crescer, porque não faz parte do projeto, irmão, não faz parte do propósito. A gente tem que crescer e aprender com Deus, irmãos, e é difícil, mas aprender a conviver com as situações e perdas que nós vamos tendo. Mas o que o Senhor está falando para nós essa manhã é que a perda, o que você acha que você perdeu, não é perda para você, você não perdeu, porque a minha promessa ainda está de pé na sua vida. Aleluia! Mas o Senhor vai nos amadurecendo no propósito, irmão, no processo que vai nos levar ao propósito. E me traz à mente, irmão, veio à mente a vida de Samuel também. Porque Samuel foi fruto de uma promessa linda, de uma realização de um milagre na vida de Ana. E ele foi entregue no templo, e a Bíblia diz que de ano em ano, Ana ia lá e levava uma veste nova. Então, é o momento de nós entendermos que Deus quer esse crescimento, esse amadurecimento. Assim como Paulo disse para a igreja de Corinto, ele fala sobre o amor, o que é o amor, o verdadeiro amor. E ele diz ali, irmãos, assim, ó, quando eu era menino, andava como menino, falava como menino, e agora que eu cresci, eu falo, a gente tem que andar, irmão, de acordo com a nossa maturidade. O Senhor tem uma coisa linda, nova para a igreja, espiritual, porque, irmãos, a gente tem que abrir os nossos olhos para as coisas espirituais. Às vezes a gente vê as circunstâncias, vê as situações, e até fala, não olha para a circunstância. Então, para onde que eu olho? Se eu não olho para a circunstância, irmão, eu tenho que olhar para Deus, olhar para cima e falar, Senhor, abre minha visão espiritual, irmão, porque neste tempo aqui o Senhor quer trazer coisas novas, vestes novas, para esses processos te conduzir a um propósito e não te fazer parar no meio do caminho. Isso tudo que vai nos acontecendo, seja ele um momento de traição, de tristeza, de angústia. E, irmãos, preparação espiritual também é isso. E é disso que eu gostaria de frisar nessa manhã. Que a preparação espiritual para nós recebermos essas vestes novas, essas graduações, essas conquistas espirituais de amadurecimento, é preciso trocar a veste. Só que José, irmão, não sabia que no meio disso tudo, ele ainda iria como escravo para a casa de Potifar, e ainda no capítulo, irmão, 39, no versículo 12, José perde de novo a túnica, a veste. Mas essa veste que ele perdeu foi por ele correr de uma mulher que estava querendo se relacionar com ele fora do casamento. Olha a integridade de José. Mesmo passando por coisas que ele não entendeu, ele continuou guardando o coração dele e disse, contra o meu Deus eu não vou pecar. Deus não me chamou para isso. E isso eu não vou fazer. Irmãos, a Bíblia diz que não tinha ninguém na casa. Só estavam os dois. Tanto que ela se utiliza dessa túnica ainda para caluniar José mais uma vez. Irmãos, Deus estava amadurecendo ali José.
porque o que Deus tinha com ele lá na frente, o cargo de governador, irmãos, Deus nos prepara à altura do propósito. E se é situação que você vai ter o projeto de Deus, onde você tem que ter uma resistência emocional, ele vai te preparar no seu emocional, ele vai te ensinar a suportar, ele vai te ensinar a digerir tudo isso dentro de você. E o Espírito Santo, irmãos, ele atua nisso, nos auxiliando, nos ajudando, nos limpando, nos tratando, curando feridas. O Senhor diz nessa manhã, deixa eu curar essas feridas, porque você não alcança a túnica nova, aquilo que eu tenho, porque você não deixa essas feridas anteriores ser tratada, para você viver o que eu tenho para você chegar ao projeto da vida que eu tenho para você. Louvado seja Deus. Irmãos, são coisas que a gente vai carregando dentro do nosso coração. E você não é para andar carregado. Irmãos, não é para andar com fardo, não é para andar com peso. Porque José estava entendendo, irmãos, que aquilo que cada um planta, cada um colhe. O que eu não posso é carregar aquilo que os outros querem depositar de mal dentro de mim. Em nome de Jesus, nessa manhã, deixa esse fardo para você caminhar com Jesus em liberdade, irmãos, e entrar nesse novo tempo, nessa esfera espiritual nova, diferente, que ainda não conhecemos, que Deus tem para nós. Aleluia. Como igreja, irmão, Deus tem coisas grandes ainda para completar, para entregar para a igreja, para nos entregar de forma individual. Mas o Senhor diz nessa manhã, alivia esse coração. Alivia. De novo, irmãos, José perdendo a sua veste, a sua túnica. Porque a veste também representa a honra, meus irmãos. Também representa isso, e José, de novo, sendo arrancado dele, sem ele saber o porquê, só porque ele queria se manter. E muitas vezes vai acontecer isso, irmãos, ninguém vai entender o seu não, a sua postura, a sua forma de se posicionar diante de Deus, alguém sempre vai achar excesso, alguém acha que é desnecessário, mas mantenha a sua postura e aquilo que Deus quer de você. Ainda que alguém fale, ainda que alguém interprete de uma maneira errônea, não é com você a justificativa é com Deus. Não perca tempo, não atrase o propósito, aleluia, porque o processo já é difícil, então não atrase isso que Deus quer concluir dentro de você e amadureça para você, de ano em ano, receber essa roupa nova. E José, ao invés de chegar mais perto, parecer, né, que está chegando mais perto do propósito, parece que está mais longe, porque de novo ele é caluniado e agora lançado numa prisão. José, tirado do seu pai, da sua família, já tinha perdido sua mãe, né? E ali perdia a veste que o pai, ali representando o próprio Deus, tinha entregue para ele. Mas José não se apega às coisas externas, ele vai permanecendo e resistindo e guardando a sua fé em Deus, a sua integridade, a sua obediência, guardando o seu coração. E ele vai para a prisão. Irmãos, e sem perceber, José já era um rapaz tão íntegro que as pessoas viam integridade nele, que mesmo na prisão José prosperava. Aleluia. Você talvez não está atentando para ver os detalhes que Deus tem feito ainda na sua vida, nestes processos que você está passando. Mas Deus tem, irmãos, quadro novo, situação nova para a sua vida. Isso não é para sempre, ainda que pareça que você está perdendo tempo a tempo, passo a passo. Estou perdendo, missionária, parece que eu estou longe. Irmão, guarde a sua fé nesse tempo, guarde a sua integridade e resista. Persista naquilo que você já conquistou com Deus, o que você já conhece de Deus. Não deixe circunstância te tirar do propósito. Porque ainda, irmãos, José não sabia, mas tinha essa perda. E ele estava dentro daquela prisão, mas Deus o capacitava de uma maneira extraordinária, irmãos. Ele administrava dentro da prisão. Irmão, o quadro, Deus foi mudando o quadro de José, mas o administrador, ele já era. Você consegue ver isso, irmão? Você já está dentro de você aquilo que Deus tem lá na frente, mas ele precisa ser trabalhado. E José já era um administrador na casa de Potifar, José foi um administrador
na prisão. Então, não importa o cenário, seja aquilo que Deus te chamou para ser, porque já está aí dentro de você. Aleluia! Irmãos, é palavra que Deus está descendo do céu para nós nessa manhã, para o meu coração, porque como falou comigo essa palavra, irmãos, fique na sua posição, fique na sua postura, fique com aquilo que Deus tem falado com você, ainda que o cenário mude. Seja você, mesmo mudando o cenário. Mantenha a sua fé, mesmo mudando o cenário. Aleluia! O cenário nem sempre é bonito, irmãos. Nem sempre você vai estar na beira da praia com o pé na água, com aquela cena linda, né, irmãos? De descanso. Mas há sempre dentro dos cenários difíceis um refrigério que Deus nos dá, né? Porque a própria presença de Deus é esse refrigério na nossa vida. Então, nessa manhã, o Senhor está falando comigo. Continua firme, continua perseverando, porque o que eu tenho para derramar ainda é maior. O que você ainda vai administrar é maior. Eu estou só te preparando para um propósito, irmão, e é para a glória de Deus. Nenhum propósito na vida de um cristão é para a glória do nome dele. Não é para mim ficar famosa, não é para mim, para o irmão ficar famoso, não é para ter destaque, é para o nome do Senhor, irmão, onde ele te colocar, ser glorificado, porque é Deus que nos prepara, é Deus que capacita, é Deus que faz tudo, irmão. O ar que você está respirando é Deus que te dá. Se você consegue meditar na palavra, se você consegue entender, se Deus te revela a palavra, é porque o Espírito dele está em você. É tudo dele, irmãos. Então, a gente tem que só apenas continuar aprendendo e guardando o que é bom, né? O que não for, deixa para o lado, deixa pelo caminho, porque isso não vai te levar à promessa. O que te leva à promessa é você guardar e regar essa promessa com a obediência e com a perseverança. E José, irmãos, na prisão, olha a mudança que Deus foi fazendo dentro de José. José passa a interpretações. José não tinha isso lá quando ele estava com o pai. Ele não teve interpretação do que era o sonho dele, do que Deus tinha revelado para ele. Talvez você não tenha nem noção do que é, o que Deus te falou. Mas ali na prisão, José foi sendo aperfeiçoado e passou a ter revelações. E o que levou José para a prisão também tirou José da prisão. Ele foi para a prisão e despertou mais ódio nos irmãos devido ao sonho. Mas o que tirou ali também José foi a revelação que Deus deu para ele de sonhos. Louvado seja Deus, entenda os mistérios de Deus, irmão. Por isso que o crente não tem que andar só na razão. Irmãos, vai para o mundo espiritual, o Senhor tem mais para a sua vida. Para de olhar as coisas e fazer contas e achar que todas as contas com Deus vai fechar. Irmão, às vezes a conta com Deus dá 0,99999 e está certo. Porque com Deus está tudo certo, irmão. Ele sabe o caminho, ele sabe a direção, ele sabe por onde ele está te levando. Apenas vai caminhando. E lá dentro, ele interpreta 2 sonhos que se concretizam. Só que José é esquecido de novo. Irmãos, parece até redundância, parece que é brincadeira, às vezes, as coisas que vão acontecendo. Fala, mas de novo? Mas de novo isso? Senhor, de novo isso aqui? E quanto mais perto do propósito, irmão, mais apertado fica. Mais desafiador é manter o coração íntegro, porque o inimigo, irmãos, ele trabalha para te tirar do propósito. Porque o propósito é para Deus, e o que é para Deus, o inimigo sempre vai querer atrapalhar. E aquilo que também vai ser bênção para a tua vida, porque também é bênção para a nossa vida, cumprir propósitos de Deus, irmãos, fazer a vontade de Deus, você entra numa gratidão, num contentamento de vida que não tem explicação. Não tem explicação. Quando você obedece e faz o que Deus manda. E faz, e não importa o que seja, aquilo te dá uma paz no seu coração que você não consegue explicar. É o que a obediência traz, irmãos. E José ali estava na prisão, em nenhum momento a Bíblia relata que José estava angustiado, e José reclamou, e José estava querendo serrar a grade da prisão, e José quis sair, fazer um tumulto e sair da... Não adianta correr. Tenha esse entendimento e vamos aprender com a história de José.
que ele soube receber e perder a túnica. Mas o que Deus tinha para ele, isso não é perdido. O que Deus tem para você não está perdido. Não está perdido. Vai chegar no tempo de Deus, e no tempo que você estiver pronto. E aí José interpreta esses sonhos, é esquecido, e a Bíblia diz, irmãos, que passaram-se 2 anos, até que Faraó teve um sonho. Faraó teve um novo sonho. E aí o copeiro lembrou e corrigiu o seu erro. A tradução aqui da minha Bíblia é muito interessante, da NVT, que diz: e ele se lembrou do erro que tinha cometido, o copeiro, porque ele esqueceu. José fez ainda frisou: olha, lembra de mim, você está saindo daqui, lembra de mim. Irmão, quem não aprende a passar a fase da traição, de ser deixado de lado, de ser esquecido, não está pronto para viver aquilo que Deus tem lá na frente. Porque primeiro Deus molda o nosso caráter, nos amadurece na nossa integridade, irmãos. E isso vai nos preparar, porque José, irmão, tinha um governo na mão dele lá na frente. Ele não poderia ter nada de corrupção dentro do coração dele. Não poderia ter um ego inflado dentro dele. Porque ele ia administrar Deus. O que Deus tinha para ele era muito grande, não poderia ter falha. E ele fala: não, ninguém está me vendo, eu vou cometer isso aqui. Olha como Deus, irmão, trabalha. Como Deus trabalha. E a gente lê a palavra do Senhor, irmãos, e a gente vê a história, às vezes, de uma maneira tão reta, né? Retilínea, e não vê, às vezes, as profundidades do trabalhar de Deus nos detalhes, no caráter e na preparação de José. E aí lembrou-se dele e contou: olha, tem um rapaz lá na prisão que ele interpreta sonhos. O Faraó falou: me traga. Irmãos, e olha que coisa linda. No 41:14, no capítulo Gênesis 41:14, diz assim: ó, na mesma hora, o Faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. Irmãos, Deus é maravilhoso. Olha que coisa linda. Calma. Ele se barbeou, ele se preparou e trocou a sua veste. E nessa manhã, irmão, se prepara, aleluia, para a mudança de cenário. Louvado seja Deus. Se prepara, meus irmãos, porque Deus vai mudar. Aonde você está, irmão, da onde a posição que você está, vai ter uma mudança. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está, mas o Senhor disse para mim nessa manhã, e me autoriza a dizer para a igreja do Senhor: haverá uma mudança de cenário. Se prepara ao nível dessa mudança. Se prepara no seu exterior, na sua preparação, e se prepara no seu interior, porque você vai alcançar a promessa de Deus para a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus está te preparando ao nível, aleluia, do propósito. Guarda isso nessa manhã. José passou durante todos esses anos, meus irmãos, sendo preparado para esse dia. Louvado seja Deus. Tudo que você está passando está sendo por causa de um dia que vai mudar a sua história, a história, irmão, de muitas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a mensagem que nós carregamos não é nossa, irmão. Ela é de Deus. Ela é de Deus. Quando você entende que o que você está fazendo, a missão que você tem é de Deus, irmão, você não se apega à túnica, você não se apega a momentos, você não se apega a situações, você não se apega a palavras negativas, você não se apega à afronta, você não se apega à falta de perdão, você se apega na palavra de Deus. Aleluia. Oh, irmãos, vontade, olha, irmãos, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Olha, se eu der lugar, irmãos, santo Deus, irmão, Deus está falando forte com a igreja hoje. Deus tem coisa nova espiritual te aguardando, aleluia. E diferente das outras vezes, desta vez, José teve que se vestir. José teve que se preparar.
E o Senhor está te avisando, se prepara para este dia, irmão. E a palavra de Deus está liberada nessa manhã. E eu não tenho dúvidas que pessoas estão recebendo essa mudança hoje de cenário na sua vida para viver este projeto. Irmãos, Jeremias 31, o Senhor trouxe aqui minha lembrança, Jeremias 31, versículo 16 e 17 diz assim: agora, porém, assim diz o Senhor, não chores mais, pois eu o recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Irmãos, em outra versão desta palavra diz, reprime a voz de choro. Reprime. O Senhor está dizendo hoje, chega. Eu vou te recompensar por todo o período de choro, irmãos, e viver o propósito de Deus. Também é uma recompensa para aquele que espera. E também traz, irmão, alegria demais, irmão, a gente ser útil na obra de Deus, ser útil para o propósito. O que Deus tem para nós aqui nessa terra? Louvado seja Deus, irmãos. José, naquele momento, se prepara e vai diante de Faraó. E ali o Senhor dá a interpretação, né? E nós vemos também na vida de Daniel esse mesmo dom. E Daniel sempre diz, não é eu que interpreto, não é eu que sou, é Deus que dá. É Deus que dá, irmão. Porque se Deus tirar, não sobra nada. Não tome para si nada do que é de Deus. O que é de Deus, irmão. Deus, irmão, glória ele não vai dar. Ele pode trazer honra, como trouxe para a vida aqui de José. E nós vamos ler isso, irmãos, está aqui no versículo 42 do capítulo 41. E diz assim, então o faraó tirou do dedo o seu anel com um selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Olha aqui, irmãos, a veste que Deus tinha para ele era esse propósito dele governar. E esta veste que o Senhor deu, esse propósito, naquele sonho que ele teve e não entendeu, irmãos, ele não perdeu. Ele não perdeu porque ele estava pronto para aquilo. Então, não queira adiantar nada na sua vida, tudo está no tempo. Às vezes você fala assim, não é o fulano que está me pedindo, é a situação, é porque é isso, é porque eu não tenho aquilo que... Não, irmão, você está no processo e você vai viver isso aqui, esse cumprimento de promessa, como José viveu, só vai se preparando, aleluia, mas o Senhor dizia ao meu coração, irmãos, que há pessoas que vão ter esse cenário mudado já, assim como foi na vida de José, num dia inesperado, no dia que ele não esperava, chegou a convocação, se prepara, José, porque Faraó está te esperando, aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor, Deus tremendo e maravilhoso, irmãos, receba essa palavra nessa manhã. José, irmãos, foi governador do Egito. Faraó disse para ele, abaixo de mim é você. E Deus deu isso para José, de administrar. Irmãos, administrar não é só financeiro. A gente vai aprendendo a administrar tempo de escassez, tempo de espiritual, até o tempo espiritual que a gente não compreende as coisas. Administra esse tempo, porque você vai obter respostas. Administrar, irmãos, ele administrou um período de fome e não faltou alimento, porque Deus deu a estratégia para José. E José teve um reencontro com os irmãos dele. Mas José, irmãos, coisa linda, né? É o que José nos ensina no final da história dele. Guarde isso, irmão. José chorou quando viu os irmãos dele, ele gritou de dor. Porque ele viu, e ali ele teve o entendimento daquele sonho, irmãos. Que ele foi um livramento. E José disse para eles, eu fui o livramento que Deus preparou. Então, às vezes, aquilo que as pessoas olharam, que os irmãos invejaram dele, era para a glória de Deus, era para livramento deles mesmos, né? E José entendeu isso, irmãos, e ele pôde
trazer a família, perdoar os irmãos e continuar e deixar Deus usar a história dele para mudar a história de outras vidas, porque ali a família dele foi trazida e ali eles viveram e comeram daquela bênção, daquele livramento, irmãos, porque acima de você achar que é sobre você, há um plano de Deus muito maior, meus irmãos. Acima de Deus querer te dar cargos, títulos, dons, há um propósito de Deus em servir, para você ganhar vidas. É esse o propósito, irmãos, ao qual Jesus foi enviado. E se nós somos discípulos de Jesus, o nosso propósito é o mesmo, que o reino de Deus se expanda nessa terra, que nós tiramos, irmãos, das garras do adversário vidas. Você já tem olhado ao seu redor, irmãos? Estamos em oração por uma vida de uma mulher, irmão, constantemente endemoniada, recém-dada à luz. Irmãos, você tem noção que o inimigo não para de atuar, que está destruindo vidas, lares, famílias? Um bebê de meses sem poder ser amamentado, porque uma mãe não consegue ser liberta. Irmãos, interceda. Olha ao seu redor o que o inimigo está fazendo. É sobre o que Deus tem para você, é sobre você fazer algo para ele. Com tudo que Deus te prometeu, seja em qualquer área da sua vida, é para a glória de Deus. E José entendeu isso. Irmãos, e Deus tem isso para a sua vida, Deus tem isso para a minha vida. Túnicas novas, tempos novos, mudança de quadro, de cenário, mas amadureça com o processo, para você chegar logo lá no propósito que Deus tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e louvado seja o Senhor nessa manhã. Eu agradeço, né, ao Senhor por essa palavra, que a palavra é sempre de Deus, né, meus irmãos? De nós a gente não tem nada para decretar, afirmar ou exigir de Deus, porque é Ele que opera, é Ele que realiza. E nós vamos orar, meus irmãos, confiando no Deus que é poderoso, né? Para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. O poder é dele que em nós opera, amém? Vamos orar, eu sei que há muitos pedidos aí no YouTube, no Facebook. Irmãos, e receba essa palavra, porque eu creio, irmãos, quando Deus fala dessa forma no meu coração, eu tenho certeza que vai ter testemunho, você vai viver essa virada de Deus na sua história. Você vai viver aquela promessa antiga, aquela promessa que você parece que já perdeu o sabor. Deus vai trazer alegria para você viver essa promessa para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença nesta manhã, em oração, Senhor, te agradecendo, Senhor, por todos os seus benefícios nas nossas vidas, pelo Teu perdão, Pai, todos os dias, pelos nossos pecados, pelas Suas misericórdias que não têm fim. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Pai. E eu venho aqui também interceder, Senhor, pela vida dos meus irmãos, de cada pedido que está feito nessa live escrito. Pai, o Senhor vê os corações, o Senhor conhece as vidas, o Senhor sabe a história, o Senhor conhece os detalhes. Tu és um Deus de detalhes, Senhor. E o Senhor me diz nessa manhã que o Senhor vai surpreender pessoas nos detalhes. Porque o Senhor observa aquilo que é importante para os seus filhos, o Senhor sabe como fazer, como trabalhar, Senhor, como abençoar e deixar-nos, ó Pai, Senhor, sem compreensão pela forma de trabalhar. Mas Tu és o nosso Deus e eu confio, Senhor, eu confio, Pai, que nessa manhã o Senhor está dispensando bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos no físico da sua igreja, no emocional, Senhor, venha visitando hospitais, Senhor, pessoas ali precisando, ó Pai, de cura, de tantas enfermidades, Deus. Põe as suas mãos poderosas, Senhor, a cada pedido, a cada súplica, Senhor, de desespero, Senhor, de situações que precisam ser resolvidas hoje. O Senhor também é o Deus do já, Tu és o Deus dos processos, mas Tu és o Deus do já também, porque o Senhor não perde o tempo, Senhor, de dar a bênção. O Senhor não chega atrasado em nada. Pai amado, visita, Senhor, e abençoa, que haja testemunhos, Pai,
a cada dia para a tua igreja, da sua fidelidade, porque o Senhor é fiel. Por toda a eternidade, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Nós não merecemos essa fidelidade, mas tu és fiel, porque o Senhor não muda. O Senhor não muda, Pai. Eu te agradeço, porque o Senhor está presenteando, Senhor, vidas nesta manhã. Senhor, eu te peço por esta mulher, Pai, que está internada, Senhor, que está internada, Pai, que está sofrendo no seu físico, Senhor. Visita ela, liberta ela, visita os seus filhos, visita o seu esposo, Pai, dá a vitória e libertação para a vida desta mulher. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, alcança cada pedido, dá a vitória, tua bênção, Senhor. Visita também, Senhor, os nossos pastores, Senhor, os meus pastores, o pastor Anderson, o pastor Rogério, toda a igreja Canaã, os obreiros, Senhor, alcança cada um, ó Pai, que a sua bênção, Senhor, alcance, Senhor, e visite cada um, Pai. Esta é a minha oração, Pai, em concordância com os meus irmãos nessa manhã, ó Pai. Eu creio na vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja, né? E o Senhor falou para a igreja nesta manhã. Glória a Deus por essa palavra, missionária Melissa. Guardei no meu coração, aleluia, né? Guarda no teu coração, minha irmã, essa palavra. Guarda no teu coração, minha irmã, essa palavra. Veio do céu, maná do dia para você. Que essa palavra continue falando ao teu coração durante todo esse dia, amanhã, depois, porque isso é na vida de José, a troca da veste foi como uma provação de Deus. Deus vai te aprovar também, meu irmão. Deus vai te aprovar também, meu irmão. Deus vai trocar tuas vestes, aleluia. Nesse mesmo espírito, se você puder, feche os teus olhos, vamos impetrar a bênção apostólica, depois nós vamos nos despedir aqui da live. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém, glória a Deus. Fernando, Deus abençoe, mais uma vez estarmos juntos aí, a você, sua casa, sua família, glória a Deus por isso, toda a equipe de mídia. Pastor Ricardo, muito obrigado pelo convite de estar contigo nesta manhã, que Deus abençoe a tua vida, a Sabrina, as filhas, a Amora, glória a Deus, e missionária Melissa, só temos que agradecer. Glória a Deus pela tua vida, né? Que eu sempre continue te usando e falando através da tua vida poderosamente, né? Que Deus abençoe você e a sua família, né? Glória a Deus por isso. Seu esposo, seus filhos, né? Que Deus abençoe grandemente. Pastor Ricardo. Amém, pastor Ronaldo. Que bênção, que manhã gloriosa. Que palavra do céu para as nossas vidas, que nos dá orientação, que nos derrama um bálsamo, não é? Que nos traz alegria e esperança. Que Deus continue abençoando a missionária Melissa, que é um vaso, é um instrumento nas mãos de Deus, ela e a sua família, nosso querido evangelista Douglas, o Júnior, a Rebeca, enfim, toda a família que nós amamos muito. Deus abençoe pastor Ronaldo. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui contigo, foi bênção. Deus continue abençoando o trabalho das suas mãos, a congregação em Santo André, que Deus continue dando frutos e faça aquele trabalho crescer em nome de Jesus ainda mais, assim como também a missionária Val, todos os seus filhos, a Serena, enfim, essa família que nós amamos muito. Querido Fernando, Deus te abençoe, meu amigo. Deus continue abençoando sua família, Prios, as crianças que não são crianças mais, mas para nós são eternas crianças. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conectados conosco. Receba a bênção de Deus para a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Missionária Melissa, Deus te abençoe, minha irmã. Amém, amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um nessa manhã. Vamos guardar a palavra do Senhor e ainda sinto a presença de Deus, porque Deus, irmão, nos renova, nos reveste nessa manhã. Às vezes a gente tem que se segurar aqui, porque se a gente der lugar, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está renovando e nos enchendo nessa manhã, porque a promessa dele ainda está de pé, viu, meus irmãos? Eu agradeço. Amém. Jesus. Amém.
Amém. Que bênção. Shalom, meus queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abençoe.